reagindo ao chamado da cruz, com medo do que iria lhes acontecer. Nós temos um chamado, 3 respostas. E talvez a essa altura você esteja se perguntando: pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida e com a minha história? Como isso afeta os meus dias? Como isso afeta os meus sentimentos? Como isso afeta a minha família, a minha igreja? Como isso afeta a forma que eu vivo? O texto nos diz que ao chamado da cruz, o centurião respondeu com conversão, rasgando o seu coração. Certamente este era o Filho de Deus. O texto também nos diz que diante do mesmo chamado, diante dos mesmos acontecimentos, a grande multidão reagiu ao chamado da cruz com um profundo sentimento de culpa. E tudo o que eles fizeram foi lamentar pelo ocorrido, como quem diz: eu sinto muito, mas eu vou continuar vivendo a minha vida. O texto termina dizendo que a resposta dos seguidores de Jesus ao chamado da cruz, nesse momento, foi simplesmente medo. Eles não quiseram se aproximar. Tudo o que os seguidores de Jesus, que ouviram o chamado da cruz, puderam fazer naquele momento, foi sentir medo. Como isso afeta a nossa vida, meus irmãos? Nós sabemos qual foi a resposta destes personagens ao chamado da cruz, e isso é importante para nós. É importante porque nos coloca exatamente na condição de oferecermos a este chamado uma resposta que seja pessoal. Como eu e você respondemos ao chamado da cruz? Como eu e você respondemos ao sacrifício de Jesus? Como eu e você conseguimos olhar para esse texto e simplesmente continuar levando a nossa vida? Como nós podemos responder a este chamado que nos uniu à presença de Deus? 3 respostas, um chamado. Mas sabe o que de fato vai mudar a minha e a sua vida? Não é como o centurião respondeu, a multidão ou os seguidores. É como nós respondemos ao chamado da cruz. Qual a nossa resposta ao chamado da cruz, que está nos dizendo mais uma vez nessa noite: arrependam-se e convertam-se dos seus pecados? Qual a resposta do nosso coração ao chamado da cruz, onde Jesus está nos dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? É importante que nós saiamos daqui nessa noite convictos de que nós temos uma resposta pessoal, porque nós somos responsáveis por esta resposta, não pela resposta do centurião, não pela resposta da multidão, não pela resposta dos seguidores, mas pela resposta que nós oferecemos ao chamado da cruz. E eu preciso te dizer, nós seremos responsabilizados pela resposta que nós oferecemos ao nosso Senhor Jesus. Salmo 116, verso 2 nos diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu e você podemos oferecer a um Deus que já é dono de todas as coisas, senão o nosso coração, senão a nossa vida, a nossa esperança? O que nós podemos entregar ao Senhor, senão a nós mesmos? O convite da cruz para mim e para você, meu querido irmão, nessa noite, é para que nós não apenas compreendamos esse texto, para que não seja simplesmente conhecimento histórico dos últimos momentos da vida de Jesus, mas que esse texto nos faça responder ao chamado da cruz de forma consciente, como quem declara, à semelhança do centurião: eu reconheço Jesus Cristo como o Senhor da minha vida.
a resposta para esta simples questão muda o destino da nossa vida. Como nós respondemos ao chamado da cruz?